Olá, sejam bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Poderoso Capital. Hoje vamos falar sobre Banco Central, o que é algo muito polêmico e que gera muitas dúvidas. Mas primeiramente, calma. Eu sei que você quer saber o que é o famoso Banco Central, o que ele faz, como ele funciona, onde vive e o que come. Mas antes de começar a explorar os mistérios por trás dessa instituição, precisamos entender alguns conceitos que vão evitar que você fique perdido. Exatamente. Aqui você vai entender alguns termos que provavelmente já ouviu falar, mas ninguém nunca conseguiu te explicar. Nem mesmo o Google é capaz de salvar quando você chega em enxurradas de termos técnicos que te afogam em mais dúvidas. Agora, rumo ao aprendizado. Provavelmente, em algum momento da sua vida, você já comprou algum produto com cartão de crédito ou dinheiro físico. Fez uma transferência para pagar o churrasco do fim de semana e para os mais modernos já utilizaram o Pix. Você já se perguntou como essas coisas funcionam? Como através de um celular você consegue pagar outra pessoa independente de onde ela esteja? Tudo isso nós devemos, graças a Deus, nosso Sistema Financeiro Nacional, ou SFN. O SFN é composto por um conjunto de instituições, tanto públicas como privadas, que são relacionadas entre si, garantem que ao pagar por qualquer serviço, produto, parcela de um financiamento ou até mesmo juros de empréstimo com o banco, não com a Jota, a outra parte envolvida na transação recebe os recursos. É exatamente esse ciclo que faz movimentar a nossa economia. Resumindo, o SFN é como se fosse uma grande teia de instituições responsáveis por controlar as transações financeiras do nosso país. O todo-poderoso CMN. Dentro do Sistema Financeiro Nacional existem subdivisões, como se fosse uma hierarquia entre essas instituições. Essas subdivisões se fazem necessárias por conta da grande quantidade de organizações envolvidas. No topo dessa hierarquia existe o Conselho Monetário Nacional, conhecido pelo título de órgão normativo máximo. O CMN é uma instituição chamada de normativa, pois trabalha com as diretrizes do funcionamento do Sistema Financeiro Nacional, ou seja, ela não atua na parte de executação, é o famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Um resuminho aqui. O CMN vai estabelecer normas, diretrizes e regulamentações, visando o bom funcionamento de todas as engrenagens da economia e criando ordem para que outras instituições desempenhem os seus próprios papéis, de forma saudável para todos. Dito isso, uma das principais responsabilidades do Conselho Monetário Nacional é traçar toda a política monetária do Brasil. Se lembra do manda quem pode, obedece quem tem juízo? Pois é. O CMN é quem dita o que deve ser feito a respeito da política monetária. Quem você acha que obedece? Se você pensou no Banco Central, parabéns, ganhou a estrelinha da professora. Mas afinal, o que é o Banco Central? O Banco Central, ou BC, é o principal órgão responsável pela execução da política monetária, criado pelo CMN. Ele é o grande CEO do nosso Sistema Financeiro Nacional. Viu como valia a pena esperar um pouco, após que agora ficou mais claro. E como todo CEO, o Banco Central possui várias ferramentas para conduzir a política monetária do Brasil, que inclusive vamos detalhar cada uma mais à frente. O que seria a política monetária? A política monetária são as diretrizes que o Banco Central deve seguir para atingir os objetivos dele. É como se fosse um manual de instruções. Existem dois tipos de políticas monetárias, a expansionista e a contracionista. A política monetária expansionista ocorre quando o Banco Central deseja expandir a economia do país. Mas como nós vamos fazer isso? Simples, colocando mais dinheiro em circulação. Quanto maior a injeção de recursos, maior a quantidade de pessoas que se sentem estimuladas a consumir cada vez mais produtos. Além das empresas lucrarem mais, cria-se a necessidade de expandir a sua produção e, consequentemente, contratar mais pessoas. Para dar conta da demanda, parece um ciclo maravilhoso.
empresas contratando, desemprego diminuindo e famílias com maior renda, possibilitando maior poder de compra. Cenário perfeito, certo? Poderíamos viver extremamente sobre uma política monetária expansionista. É, amigo, nem tudo são flores. Pense comigo. Quando as pessoas são estimuladas a gastar, isso simboliza um aumento da demanda por produtos ou serviços. Por outro lado, para dar conta da alta demanda, as empresas tomam a decisão de aumentar os preços para controlar o consumo até atingir um equilíbrio. Aumento de demanda, preço subindo. Isso soa familiar, não é mesmo? Esse movimento todo é a famosa, a que ninguém deseja, que dá um arrepio, frio na barriga, a inflação, que é o que está acontecendo na Venezuela hoje em dia, que está acontecendo em vários países por causa dessa crise, dessa pandemia. Pois é, a política expansionista é ótima, ajuda o país a crescer, diminui o desemprego, mas ela tem um outro lado, um lado um pouquinho mais obscuro. Tudo gera inflação, que uma hora ou outra precisará ser controlada. Uma reflexãozinha aqui. A política expansionista que faz a economia se desenvolver também contribui para o aumento da inflação. Apesar disso, não significa que a economia de um país crescerá apenas se tiver inflação, ou o que o aumento dos preços indica um crescimento econômico. Voltando ao assunto, se essa política cria a inflação, como controlá-la? Aí entra o segundo tipo de política monetária. Em um cenário de crescimento de inflação, o Banco Central deve adotar a política contracionista, que ocorre quando o BC precisa diminuir a liquidez na economia, ou seja, segurar esse movimento expansionista. E se para expandir é necessário aumentar os recursos em circulação. Para contrair a solução, é necessário fazer justamente o oposto, diminuir os recursos em circulação. Neste cenário, as pessoas já começam a ter um receio maior de consumir produtos ou serviços, diminuindo assim a demanda. As empresas acabam lucrando menos, o desemprego começa a subir até que estabeleça um equilíbrio e controle sobre a inflação. Já que a diminuição da demanda tira essa pressão de precisar produzir cada vez mais. Claro que essa mudança de política monetária não acontece do dia para a noite, e nem de um mês para o outro, mas com o decorrer do tempo vai tornando um ciclo. Assim que a inflação for controlada e estiver em um nível seguro para caso subra novamente, o Banco Central volta a adotar a política expansionista e o ciclo se repete. Aí vem uma dúvida: como saber se o nível está seguro ou não? Ou mesmo se a inflação está controlada ou descontrolada? Como funciona o Banco Central? Você já sabe que o CMN dita o rumo da política monetária do país, mas o que ainda não contei é como isso é feito. Bom, todo ano o Conselho Monetário Nacional coloca uma meta de inflação para que o Banco Central cumpra. Por exemplo, para 2021, o CMN determinou que a meta de inflação deverá ser 3,75%. Claro que o órgão máximo não vai ser ingênuo de pensar que o Banco Central vai acertar na mosca essa meta, por isso colocando uma margem de segurança, como se fossem limites superiores e inferiores, de 1,5 ponto de percentual. Isso quer dizer que o Banco Central tem a meta de manter a inflação de 2021 entre 2,25% e 5,25%. Caso consiga, missão cumprida. E é assim que o Conselho Monetário Nacional, o Bacen ou Banco Central, os economistas, os investidores e você também poderá entender a eficiência das medidas tomadas. Já que acabou, compartilhe o vídeo, deixa aquele like maroto que vai me ajudar muito. Vocês não têm ideia do tanto que o like me ajuda. Já inscreveu? Já deixou o like? Agora compartilhe o vídeo com um amigo. A inscrição também me ajuda muito. E lembre também de ativar as notificações para ficar sabendo sempre de novos vídeos.